Amados, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação na Palavra de Deus. Desejo que o Senhor esteja confortando a cada um de vocês. Vamos ler Atos capítulo 16, versículo 9, que diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Oportunamente, os amados poderão ler todo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que tem essa interessante história do apóstolo Paulo. O título da nossa mensagem, amados, é Deus dirige a quem quer ser dirigido por Ele. Deus dirige a quem quer ser dirigido por Ele. Inicio a meditação de hoje com uma experiência pessoal. Transcorri o ano de 1989, fazia pouco tempo que regressáramos do campo missionário em Cuiabá. Pastoreava na região metropolitana de Recife, no Curado 4, e desde havia retomado seu trabalho como funcionário do Estado. Aos olhos humanos tudo estava bem, e passaríamos muitos anos em Pernambuco. Todavia Deus não pensava assim. Aprove a Ele chegar às minhas mãos um jornal evangélico com uma reportagem sobre a construção de Palmas, futura capital do Tocantins. Ao terminar a leitura, o desejo de regressar às atividades de plantação de igreja novamente florescia em mim. Após compartilhar a notícia com a minha esposa, começamos a orar para conhecer a vontade de Deus em relação à possibilidade de mudança para aquela nova capital. Em novembro do mesmo ano, amados, viajei a Miracema, do Tocantins, capital provisória do novo estado, onde estive por 3 dias. Como não podia visitar a nova capital, ainda um canteiro de obras, regressei um pouco frustrado, mas recompensado por conhecer a região. Não foi em vão. No ano seguinte, fomos de férias a Goiás e recebemos uma indicação para conhecer Porangatu, a 420 quilômetros de Goiânia. Já hospedados no hotel, dobrei meus joelhos em oração e disse ao Senhor que não conhecíamos ninguém em Porangatu e que Ele enviasse alguém para nos apoiar. Então, ao ler a Bíblia, o texto de 1 Samuel 9,6 foi bem revelador e impactante para mim. Nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Com base nesse versículo, cremos que Deus tinha uma pessoa ali que nos ajudaria. Após um bom tempo percorrendo as ruas da cidade, paramos numa residência para tomar alguma informação e a dona da casa nos convidou a entrar. Era uma família evangélica que estávamos conhecendo. Conhecemos o seu esposo e após falarmos o motivo da nossa estada ali, ele se propôs a nos mostrar no seu carro a cidade. Aí nos lembramos da palavra que lemos no hotel. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceram outros sinais, os quais relatei no livro Sementes no Cerrado, Caminhos Missionários em Mato Grosso e Goiás. Um ano após, em fevereiro de 1991, nos mudamos para Porangatu, onde passamos 6 anos. Nosso objetivo de plantação de igreja se cumpriu nesse tempo e nos mudamos para Goiânia, onde estamos. Entendi que a vontade do Senhor para nós não era Palmas nem Anápolis, que também esteve em nosso roteiro de oração. Conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra e por convicção interior. Gosto muito do que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Nosso livre-arbítrio nos induz a agir. Todavia, como somos servos, precisamos perguntar ao Senhor aonde Ele quer que o sirvamos. Deus dirige a quem quer ser dirigido por Ele. A vontade de Deus, amados, é um mistério que se revela na medida da sua vontade. E como escreveu Charles Swindoll, os mistérios nos cercam por toda a vida. Paulo, em sua segunda viagem missionária, tinha o propósito de evangelizar as regiões da Frígia e da Galácia, além de Bitínia. Porém, seus projetos foram impedidos pelo Espírito Santo. Viajou então para Troade, no noroeste da atual Turquia, circuito literário de Homero, próximo do mar Egeu, onde teve a visão do varão da Macedônia, que pronunciou a célebre frase:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Escreveu Lucas no livro de Atos. Amados, o trabalho missionário de Paulo e Silas em Filipos, na Macedônia, começou com oração assentados à beira do rio. Eles falaram às mulheres que para ali tinham concorrido. Lídia, uma vendedora de púrpura, se converteu e foi batizada junto com a sua família. No outro dia, de caminho para o lugar de oração, foram seguidos por uma jovem possessa. Paulo expulsou o demônio adivinhador e por isso ele e Silas foram presos, acusados de interferência nos negócios lucrativos dos senhores da jovem possessa. Na cadeia, mesmo açoitados, cantavam louvores a Deus. E por volta da meia-noite um terremoto abalou os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias dos presos e o carcereiro desesperado tentou se matar com uma espada. Porém, Paulo não o permitiu, dizendo-lhe que ninguém havia fugido. Após conferir, o carcereiro perguntou: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículos 27 a 34. Observemos, amados, o propósito de Deus em enviar Paulo e Silas a Filipos. Lídia e sua família e o carcereiro e sua família foram salvos, e a jovem possessa foi liberta. Deus mudou o roteiro de Paulo porque queria abençoar aquelas pessoas. Ao observar o propósito de Deus em mudar o nosso roteiro do Tocantins e nos conduzir a Porangatu, onde muitas vidas foram transformadas pelo poder da sua palavra, e ao notar a mudança do roteiro de Paulo e Silas, enviando-os a Filipos, na Macedônia, entendo que o propósito de Deus é para que sejamos bênçãos para outras pessoas. E esse é um dos grandes significados da vida, principalmente nesse tempo de pandemia, quando muitos atravessam crises emocionais e financeiras. Há muitas lágrimas, pessoas doentes e fome e mortes, e nós podemos estender a mão para ajudar, conforme nossas forças. Ser bênção para outros deve ser nosso alvo, porque também este é o alvo de Deus para nós. Amados, Charles Swindoll, em seu livro Mistério da Vontade de Deus, nas páginas 60 a 69, apresenta 4 princípios básicos sobre o guiar de Deus. Primeiro, ele diz: Deus nos guia por meio da sua palavra escrita. Segundo, Deus nos guia por meio de um direcionamento interior do Espírito Santo. Terceiro, Deus nos guia por meio de pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança. Finalmente, em quarto e último lugar, Deus nos guia em sua vontade, dando-nos a segurança da paz interior. Pense no que você pode fazer para ser um caminho de Deus, como escreveu Mitch Matias, para ajudar a outros. A comunhão com Deus por meio da leitura da Bíblia e da oração podem ser decisivas em sua busca por direção. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos pelo privilégio de servi-lo. Concede a direção àqueles que buscam no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana. Se possível, passe esta mensagem para os seus contatos. Muito obrigado.